Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente tá aqui num apartamento em Moema de 64 metros, né, Flá? Isso, esse apartamento é um garden e a gente andou quebrando algumas paredes, então vem com a gente conferir. Essa aqui já é a entrada do apartamento e a gente vai mostrar todos os detalhes aqui pra vocês. Depois a Flá vai falar um pouquinho melhor dos detalhes de layout, mas eu vou começar já mostrando pra vocês essa integração que a gente fez da sala com a cozinha e a gente já emenda com a lavanderia também. Aqui nessa cozinha a gente fez decisões importantes e já pensando em encaixar todos os elétricos como a gente sempre passa pra vocês, né? Pensando em geladeira, filtro, lava-louça, a gente escolheu um modelo um pouquinho menor aqui, que inclusive a gente colocou uma gavetinha aqui em cima, que é super funcional também. A gente tem o cooktop, o fogão, o depurador, todas as necessidades da cozinha de elétrico foram atendidas aqui nesse espaço. Falando dos acabamentos, esse azul da cozinha é o principal ponto de cor aqui desse apartamento. Vocês vão ver que a gente escolheu, inclusive, assim, bases bem neutras, assim. As paredes são pintadas de branco, tem uma estante branca, mas aqui o destaque, o ponto de cor ficou para essa cozinha. Essa cozinha foi feita pela Greco, os nossos parceiros de marcenaria. A gente escolheu essa cor azul, que é um MDF azul, que ficou incrível aqui. A gente usou tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E a ideia foi compor com essa pedra. Essa bancada aqui é o San Pellegrino. Ela inclusive tá no lavabo também, foi uma escolha assim feita a dedo pelos clientes também. A gente escolheu essa pedra bem no início do projeto e a gente pensou em compor tudo com ela aqui também. Aqui a gente fez aquele móvel menos profundo que a gente gosta bastante de fazer. A gente deixa menos profundo para ter mais área funcional, aqui não ficar aquele móvel alto na sua cabeça, então a gente faz esse móvel menos profundo, que a gente trouxe na cor branca também, porque a gente queria trazer também esses tons mais neutros, e compondo com esse branco, dentro dessa proposta branca, a gente escolheu também esse revestimento. Esse revestimento é da Porto Belo, ele é o CREA, ele é o Arctic, que é essa cor mais branquinha mesmo, e a gente fez nessa paginação e instalou todos na vertical, exatamente nessa posição para trazer essa paginação. E desse lado, a gente construiu esse espaço, ele não é muito profundo aqui. O que foi a ideia aqui? É ser um espaço café. Então a gente tem algumas gavetas, a gente deixou essa transição para a sala, que vocês vão entender um pouquinho melhor com o painel da sala, mas aqui a construção foi pensando num espaço café. A gente colocou essa prateleira azul também, porque a gente tem duas opções de máquina aqui de café e ficou uma área bem gostosa aqui de circulação, a gente tem uma boa circulação aqui para poder trabalhar na cozinha. Agora vamos conhecer a lavanderia? Para começar a gente colocou essa porta, é uma porta de vidro, mas que a gente fala, né, lavanderia sempre é baguncinha, né? Tem roupa estendida, a gente não gosta de deixar um vidro 100% transparente. Mas por que a gente usa vidro aqui então? Porque é gostoso trazer essa luminosidade, né, essa claridade da cozinha, da lavanderia para a cozinha. Então a gente usa normalmente portas de vidro, mas para esconder a baguncinha a gente usa esse modelo aqui que tem um vidro um pouquinho mais diferenciado, ou também a gente usa o leitoso branco, que é uma opção também para esconder um pouquinho a baguncinha da lavanderia. Mas até a lavanderia aqui tá muito bonita. Nessa transição aqui para a cozinha, a gente já tem esse armário alto e ele é funcional, inclusive. A gente pensou nele para colocar vassoura, escadinha, tábua de passar, então um armário alto que dá pra gente esconder tudo, essa parte que sempre a gente tem que pensar num lugar para guardar. E vindo para cá a gente tem um mini tanque, um tanque bem pequenininho. Inclusive, gente, essa medida aqui, a gente não encontra um tanque de inox pronto para esta profundidade. Por isso que nesse caso, e casos mais específicos em que a gente tem o shaft, né? O que é o shaft? Aqui nessa área em que avança a parede é onde passa as tubulações da construtora. Então a gente tem essa diferença de profundidade por conta desse shaft que passa os canos. Então a gente não conseguiria ter todo esse alinhamento da lavanderia com a cozinha, uma pia toda nesse mesmo alinhamento se a gente fosse colocar um tanque de inox. Então para ter esse alinhamento e ter um tanque, mesmo que seja pequenininho, a gente fez um tanque esculpido com a própria pedra que eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo é funcional a marcenaria também, basculante, gavetas, tudo funcional, aproveitando cada espaço aqui para a gente otimizar a marcenaria. Aqui em cima o armário que a gente costuma fazer para o aquecedor, que tem o respiro. Aqui também a gente fez um armário alto para guardar a parte de produtos de limpeza, a máquina de lavar roupas, e aqui
é a área técnica. Nesse apartamento, ele é um garden, a gente, na definição da construtora, as condensadoras ficam aqui, nessa parte. A gente aqui, né, é o que eu falo, a baguncinha, as áreas técnicas têm que existir, não tem jeito. E a gente fecha aqui com essa parte que tem que existir, onde a gente sempre coloca a condensadora. Agora vamos falar um pouquinho aqui dessa sala. A gente teve aqui várias paredes demolidas, gente. Esse lado tinha um pedaço da cozinha que tinha uma parede e aqui tinha algumas coisas como o interfone, que você, né, acabou de ver lá do outro lado, tinha um interfone nessa parede, tinha algumas tomadas. E desse lado tinha uma outra parede aqui, era um quarto, que também a gente demoliu, tinha ponto de ar-condicionado, toda a parte de infra dessa televisão estava aqui dentro dessa parede. Então, o que aconteceu? Durante o processo da reforma, a gente teve que passar toda essa tubulação pelo piso, inclusive o ponto do ar-condicionado também, que ele foi estendido para cá. Então a gente passou toda a parte de dreno e a gente conectou esse dreno aqui nesse banheiro que virou um lavabo, que já já vocês vão entender o que aconteceu na revolução desse banheiro aqui. E aí, na parte aqui, né, do piso, a gente tem um piso vinílico bem legal. E também na parte da varanda, a gente tinha aqui uma porta de acesso que dá aqui para o garden. Então a gente removeu essa porta aqui e aí a gente nivelou esse piso. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho aqui desse painel. Gente, é um painel de folha natural, é um carvalho e aqui tem um muxarabe. Então a gente faz toda a parte de conexão de tomada nessa parte aqui, né, que é fechada. Então tem a parte de conexão do interfone, da cozinha, da cafeteira, do ponto de água e para cá tem toda a parte técnica da televisão. Então essa parte aqui, né, fica conectada aqui por fora, mas toda a parte da televisão tá tudo conectado, os HDMIs, tudo pelo piso. Então vamos falar um pouquinho aqui desse lugar. Aqui é a mesa, né, de jantar. Essa luminária é muito linda, ela tem algumas especificações aqui que você consegue baixar, subir, deixar ela centralizada, então ela é muito interessante. Se você quer montar uma cena, né, durante aí o café da manhã, o jantar, você consegue dimerizar aqui. Em falar em dimerização, aqui também a gente colocou esse botãozinho aqui que você consegue rodar e aí você consegue dimerizar também. Quer assistir uma televisão, tá um dia muito mais claro ou um dia um pouquinho mais escuro, você consegue aqui dimerizar e aumentar a intensidade da luz ou diminuir a intensidade da luz também. Aqui é a parte, né, do home office, do escritório. A gente usou um sofá de living aqui, então é um sofá que ele não tem, né, essa versão retrátil, é um sofá mais básico de living que eu acho super interessante. E aqui atrás, o nosso cliente, ele usa, né, esse espaço para fazer atendimentos, então tem toda a parte de câmera aqui, tem toda uma instalação para que ele consiga aí usar. E também, né, como existia essa parede, tudo foi reposicionado com as tomadas. E aqui atrás, gente, não existe uma parede aqui. Para que coubesse mais armários dentro daquele quarto, que já já vocês também vão entender isso, o que a gente fez aqui de proposta? A gente usou, né, essa parte aqui da parede, conectamos nessa parte aqui do móvel, mas aqui atrás tem uma outra solução aqui do quarto que já já vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, essa parte é aquela parte, vou fazer uma reunião, tem que ter uma parte bonita atrás, né? Para que as pessoas consigam ver, sem colocar aquela telinha ali que você fica escolhendo o que você quer. Então, a gente já deixou bem funcional. Eles têm os itens deles aqui também, tudo bem organizado. E aqui supre também as necessidades para você poder guardar tudo que você quiser. Agora, vamos falar um pouquinho desse lavabo aqui. Vou falar aqui pra vocês. Gente, a gente quebrou esse apartamento inteiro mesmo. Aqui era uma porta mesmo, né, de giro, que a gente fala, porta de abrir. E a gente colocou portas de correr. Tanto nesse lavabo, que não era um lavabo, era um banheiro, quanto lá no quarto da suíte do casal. Então aqui
A gente tem o shaft, né, que seria aqui o chuveiro. Então, até aqui mais ou menos o shaft e aqui era o box do banheiro. Então, a gente fez essa divisão aqui, construímos essa parede de drywall e aí mantemos o vaso sanitário aqui. A gente instalou até uma duchinha também. E desse lado aqui, a gente conseguiu inverter a posição também da pia. A pia, ela era aqui, assim, né, desse cantinho aqui. E a porta era mais localizada para cá. Então, a gente tirou a porta, deslocamos e aí colocamos essa pia bem maior aqui, essa bancada, com o armário aqui também embaixo, azulzinho, combinando lá com o da cozinha. E aí, esse papel de parede, luminária, faz toda a parte da decoração aqui, juntos com os nossos clientes também. A gente decidiu, fomos na loja, foi muito interessante essa parte. Conhecer a área íntima, vamos conhecer essa integração, esse espaço aqui que a gente construiu um espaço bar, construiu uma cristaleira. Lembra que eu falei dos pontos, né? Eu fiquei com toda a parte do azul, né? Gosto das cores. E aqui novamente a gente trouxe o mesmo azul da cozinha para essa área aqui que a gente integrou, né? A gente fez a integração da sala com essa varanda, tiramos a porta, fizemos o fechamento de vidro para poder construir esse espaço bar cristaleira. E gente, a Greco é minuciosa, uma marcenaria que a gente gosta muito de trabalhar porque eles têm alguns diferenciais como esse dessa cristaleira. Porque se vocês perceberem, normalmente os perfis, eles não têm a opção de ter a mesma cor do MDF. Olha que capricho, você vê que todos os perfis que abrigam os vidros, né, os perfis da porta de vidro, ele tem o mesmo tom de azul da marcenaria, bem como os puxadores. E aí, né, gente, traz todo esse charme e acabamento para essa cristaleira, que inclusive a gente fez a parte interna no mesmo MDF cinza, porque normalmente os internos de marcenaria são brancos, mas quando é cristaleira, quando é aquela coisa especial, a gente também faz a definição do interno. Então o interno aqui a gente fez todo no cinza, pensou nos espaçamentos, nas gavetas. A gente trouxe a mesma pedra da cozinha para cá também, para ter esse espaço de preparar uma bebida, essa bancada aqui. E aqui a adega de vinhos, em que a gente fez toda a parte elétrica e trouxe aqui para essa área externa esse espaço convivência bar. Nossos clientes têm um pet super lindo, então aqui tem um espaço que a gente deixou, tem as comidinhas dele aqui. E indo para lá, a gente tem essa extensão do garden que a gente fez a cobertura, que dá entrada e saída, né? É passagem também para os quartos. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer também nos vídeos esse pet aqui, que é o morador especial aqui dessa casa. Vamos conhecer então essa suíte com mega banheiro que a gente projetou aqui. Então, começando, aqui essa lateral ela foi construída. Por quê? Para não ficar o interruptor do lado do armário, ficar passando fio por dentro, né, da marcenaria, então a gente já projetou essa parede aqui e instalamos esse interruptor. Como eu falei lá na sala, essa parede aqui, ela não tem, esse armário, na verdade, não tem uma parede de drywall. O que define aqui todo o fechamento com a área social são os armários. Então, esse armário de porta de correr, ele une ali com aquela parte, né, da estante. Então, eles se unem aqui, né, eles se complementam, eles têm um sanduíche junto lá com a parte da estante. E aqui nós temos essa cama queen, super mega gostosa. E nesse cantinho aqui, a gente aproveitou para fazer aquele cantinho da maquiagem. Então, aqui a gente tem uma gavetinha, aqui aquelas kits que a gente compra né? Não vou falar o nome, mas vocês sabem muito bem onde a gente compra, né? No site. Então, ajuda também porque você consegue colocar aqui mais opções, né, para colocar os estojinhos. E também aqui a gente tem esse vidrinho que você consegue também olhar aqui, né, bem legal isso.
Aqui a gente tentou achar um espelho que tem uma borda bem parecida com a luminária. Então vocês já estão vendo, né, pelas opções aqui de arandelas, que aquele é o lado do marido e esse é o lado, né, da esposa. Aqui a gente colocou esse papel de parede, a gente escolheu, ele é bem clean, ele tem aqui, né, essas reguinhas, né, parece até uma costura de um tecido. E aqui nesse quarto também não colocamos forro de gesso igual lá na sala. Então a gente optou por uma obra, né, que era muito quebra-quebra, mas uma obra que não tivesse aqui o forro de gesso. Então essa luminária, ela é tecnológica, então ela é comandada pelo aplicativo também da Alexa. E aqui tem um detalhe muito legal, porque a marcenaria ela é bem branquinha, são portas bem grandes, se vocês entenderem aqui, olha só. São portas aqui de mais de 1 metro de largura. E aqui tem um sistema que é uma porta que a gente coloca uma sobreposição. Não é aquela porta que você vê o trilho por baixo. Então, é uma porta que você faz assim. E aí ela tem consegue, né? Essa estrutura, ela consegue receber uma porta maior por conta ali de cima, né? Que tem o trilho que suporta melhor essa porta, porque ela é bem pesada. Desse lado aqui, como não temos também, né, a parte do forro de gesso, toda a estruturação aqui da cortina é um linho bem gostoso, entra bastante claridade aqui no quarto. A gente fez um trilho suíço, então tem um trilhinho aqui, ela é bem confortável para abrir e fechar, bem fácil. E aqui a janela que dá pro garden aqui fora, então você tem todo o acesso que vai aqui pro fora do garden e entra lá na sala. A gente manteve os pisos, né, da construtora e tem essa passagem. Então aqui, se vocês forem olhar, a gente tem também essa parte do blackout, que é bem funcional. Então, a parte aqui da cortina é mais estética e de privacidade também para dentro do quarto. Conhecer agora o banho da suíte e a gente já começa com essa porta que foi feita durante o processo da obra, porque é uma porta que fica embutida dentro da parede. E falando em obra, que vocês sabem que eu sou da obra, aqui teve muita obra nesse banheiro. Esse é o banheiro que foi o grande diferencial de layout que a gente veio comentando com vocês, porque a gente ampliou todo esse banheiro para colocar um chuveiro duplo, chuveiro de teto, que eu vou mostrar os detalhes. Para começar, aqui já era, porque assim, o lavabo, ele se tornou o lavabo, antes era um banheiro com chuveiro e tudo mais. Então essa parte aqui da pia que vocês estão vendo, que a gente construiu o armário, fez a pia, esses pontos hidráulicos, era do outro banheiro, que a gente reduziu, onde era o chuveiro do outro banheiro, a gente trouxe para cá essa pia, fez toda essa construção para ter essa pia um pouco maior aqui desse lado. E já para cá, o vaso sanitário não era nessa posição. Pra gente mudar ponto de vaso sanitário é muito complexo, porque a gente tem que mexer no vizinho de baixo, fazer um furo na viga. Então uma opção para quem deseja mudar o local do vaso sanitário, sem fazer toda essa mobilização com o vizinho, furo de viga, é esse modelo de vaso que a gente chama de Sanitrite. É um vaso sanitário que ele é elétrico, então dá para você jogar os dejetos, né, numa tubulação normal de esgoto. Aqui era a antiga pia, então a gente está usando o esgoto da pia para fazer o esgoto do vaso sanitário. Só é possível com esse modelo de vaso sanitário que chama-se Sanitrite. E para a gente trazer a tubulação para ele, a gente construiu essa paredinha. Então por isso que tem essa pequena diferença de profundidade, porque a gente precisou fazer essa construção para trazer toda a hidráulica para atender esse vaso sanitário. Aproveitando já todas essas construções, a gente construiu o ponto da ducha higiênica, também fizemos tomada para o toalheiro térmico. Então aqui a gente fez toda a área externa do banheiro, reaproveitando, ajustando tudo. Por quê? A parte do box que eu quero que vocês conheçam, que a gente ampliou, era onde era o banheiro da suíte. Então olha que mudança, todo banheiro antigamente era aqui e agora virou tudo box.
ampliamos o box. Esse é o shaft original, então antes era só até aqui, ó. O box era só até aqui. Então a gente ganhou todo esse espaço e a gente fez um chuveiro duplo de teto. Então tem adequações hidráulicas, tem toda a parte de obra pra gente poder trazer os pontos hidráulicos pro teto. Aqui, bem como na cozinha, a gente usou o CREA Arctic, todo esse posicionamento, né? A gente fez toda essa paginação, todos na horizontal. Construímos o nicho do shampoo aqui, que é um super nicho. Gente, olha que detalhe legal. Aqui é a parte do esposo, da esposa, da família, e aqui é o espacinho do nicho do pet aqui, que lembra que eu falei pra vocês que é um querido? Então a gente tem o espacinho dele aqui também, no nicho do shampoo. Aqui nesse banheiro, a gente escolheu fazer um box piso-teto. Aqui é possível fazer porque nós temos janela dentro do box. Então a gente escolheu esse box, né, Blindex, que ele faz piso-teto e ele tem os perfis cromado, que combina também com a torneira, os metais, acessórios, que eu sempre falo pra vocês, pra gente fazer essas composições com os metais. E aqui também obra também, que eu falei que tinha muita obra aqui, a gente adequou o que a gente chama de monocomando. A construtora entrega água quente e fria separado. O que a gente fez? Construiu 2 monocomandos, um para cada chuveiro. E também fizemos adequação para ter a duchinha aqui. Esse aqui é o que atende a duchinha. Você clica aqui, liga a duchinha, você solta, você liga o chuveiro normal. Então tem essa adequação, tanto para a duchinha e para o monocomando também. E aí, o que vocês acharam aqui dessa reforma? E obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Aproveita, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, que ajuda muito a gente. E bora pro próximo vídeo.